De repente, aí o Corinthians cede um jogador, que eu não sei também se já pagou, porque em outubro o Argentino Júnior estava entrando na FIFA, né? Cobrando o jogador, Isso. o pagamento. Então, eu não sei como é que vai ser esse rolo aí. Já pagou, não pagou? De repente, olha, eu devo tanto, vocês pagam. Que o Fausto Vera é 3 anos mais novo que o Thiago Maia também. Tem mais valor de mercado, solteiro, na minha opinião. Lembra do solteiro no Santos? Nunca pagou o solteiro, o outro aí paga aí. Paga e leva já. Então, pode ser que façam alguma negociação assim, não sei. Aí vamos ver como é que a coisa vai se desenvolver. Mas o fato é que, assim, a situação do Corinthians é uma situação difícil. O Corinthians está vivendo fora da sua realidade há muito tempo. E o pior, não ganha nada. Não ganha um título importante já há 6 anos, desde 2017. Igual o Paulista depois, hoje em dia nem Paulista ganha. Esse ano foi eliminado pelo Ituano. Gente, foi no Paulista, ficou pela fase de grupos da Libertadores, chegou até longe da Sul-Americana, com as calças na mão, sabe lá como, com o Cássio fazendo milagre, do tal jogo lá do Estudiantes, teve o do News Old Boys, e o do Estudiantes foi pior ainda. Aliás, ontem o Estudiantes ganhou a Copa Argentina, né? A despedida do Bozelli. E o Cássio defendeu bolas incríveis, 6 vezes a bola bateu nas traves do time do Corinthians, e brigou para não cair no Campeonato Brasileiro, teve uma campanha pífia em casa, venceu menos de 1/3 dos jogos que disputou no seu estádio, o Corinthians, nesse Brasileirão. Isso é um ano horroroso, um time caro, retorno muito baixo. Talvez busquem uma outra solução, o que seria o ideal. Um time mais de acordo com a realidade econômica do Corinthians, que talvez faça uma campanha não muito diferente dessa que fez em 2023, mas pelo menos você começa a arrumar a casa. Mas vai fazer isso? Esse presidente vai ter a coragem de falar para o torcedor: olha, nós estamos quebrados aqui, o negócio está feio, vai ser desse jeito, nos ajudem. Ou vai continuar na mesma política dos seus antecessores, que elevaram a dívida às portas do bilhão, né? Quase o bilhão, que contando com o estádio, passa fácil desse valor, a gente não sabe nem até onde que vai. Aliás, hoje eu entrei em contato com a Caixa Econômica para saber se alguma novidade sobre Corinthians, estádio, zero. Desde aquela aparição do presidente da Caixa, que é um personagem, funcionário de carreira lá do banco, mas indicado pelo Centrão, é bom lembrar isso também, né? Ali é um cara do Arthur Lira, porra, que está ali, né? Não houve mais nada, porque o Duílio perde a eleição, né? O seu candidato, né? O André, perde a eleição e tem um novo presidente, que é o Augusto, e aí não houve nenhum contato. Segundo a Caixa Econômica, nada aconteceu depois disso. Fica a sensação mais clara de uma jogada de campanha eleitoral, né? Que foi às vésperas do pleito que aconteceu aquela movimentação, que até agora não houve mais nada. Ou seja, pelo bem do Corinthians, se a gestão que está de saída conseguiu encaminhar alguma coisa, o que seria o mais lógico? Chegar para o presidente e falar: olha, isso aqui nós encaminhamos, dê sequência, né? Embora seja algo bizarro, pelo menos aquilo que eu li no site GE, né, que o Corinthians, não foi a Caixa que falou, está na matéria, que a Caixa teria entendido que seria uma boa fazer um acordo com o clube, porque esse dinheiro já seria um dinheiro considerado perdido, ou seja, não vão pagar mesmo. Eu penso, espera aí. O exemplo que eu dou: o Mauro foi lá, pegou um dinheiro na Caixa emprestado. O Mauro morreu. Não tem propriedade nenhuma no meu nome, eu morri, acabou. Deixei nada, zero, só deixei dívida. Perdeu o dinheiro, acabou. Morri, levei tudo comigo. Agora o Corinthians está vivíssimo, bateu recorde de faturamento em 2023, seu mau faturamento, apesar de tudo. Então por que não paga? Então, peraí, você tem receita, você não está pagando por alguma outra razão. Acho que esse é o raciocínio. Então, como é que um banco estatal, um banco que é o banco que retém todo o dinheiro do fundo de garantia de todo mundo que é trabalhador de carteira assinada, poderia ter... Isso não tem cabimento. Se for isso, pelo amor de Deus. Eu fiz essa pergunta para a Caixa Econômica já tem um tempo, mas não responderam. Só responderam que era confidencialidade. Também é um negócio meio bizarro. Como pode ser confidencial se é um banco estatal? Que negócio é esse? Essa situação é muito absurda, gente. É muito absurda. Mas a gente vai acompanhando. De uma forma ou de outra, eu acho que tem muita coisa para o novo presidente do Corinthians tentar resolver. E talvez o time de futebol nem seja o maior problema dele. Pelo contrário, acho que tem pepinos maiores ainda para resolver de imediato. O time talvez ele possa ir montando ainda à medida do possível e vai ficar o Mano, né? Ele também não teve nem muita escolha, porque deixaram o Mano com o contrato até 2025, com uma multa. Quando não tem grana, faz o quê? Se ele quiser outro técnico também, ele vai com o Mano. Vamos ver se o Mano consegue fazer um trabalho de renovação também. Num ponto é bom. O Mano me parece um técnico menos apegado a essa coisa de ficar mantendo. Ele descarta mais facilmente. Eu acho que isso é saudável nesse momento. Não dá para ficar de muito nhenhenhen, não. Não dá. Bora, tchau, vou trabalhar com quem é possível, com jogadores de um outro nível, com garotos, com o que for possível, para tentar reorganizar o clube. O Corinthians ficar nessa situação, eu considero uma das coisas mais bizarras do futebol brasileiro.
pelo tamanho do clube, pelo potencial que tem de arrecadação, por estar no mercado mais rico do país. É bizarro. O Corinthians tinha que ser um clube rico, cara. Ele tinha que estar disputando com o Flamengo lá. O Flamengo faturou 1 bilhão e 300, o Corinthians faturou 1 e 350. Ele tinha que estar os dois ali. E não, é um coadjuvante, cara. Essa campanha desse ano é uma campanha vergonhosa, um coadjuvante mesmo, figurante do futebol brasileiro. O Corinthians, isso é o fim da picada. E os caras tentaram a reeleição ainda. Perderam, mas tentaram. Teve gente que votou ainda. É impressionante. Vários pontos. Essa história da Caixa é, se os caras podem alegar qualquer coisa, agora que não tem receita, que não tem dinheiro, que não dá para pagar, não dá, né? É um absurdo se o argumento for esse, que se for aceito. Esse é um ponto. Quero essa ver história um de nós ficar sem pagar, né? Pois uma é. dívida dessa. Essa história do o Flamengo arrecada tal, o Corinthians quer arrecadar tal, me lembrou. Teria que arrecadar tal, naquela disputa, me lembrou o Tio Patinhas e o Patacôncio, lembra? Que eram os dois ricaços ali que disputavam quem era mais rico. Ele me lembrou desse negócio. Agora, Arnaldo, como eu falei, né? Eu acho que eu sonho ou imagino que possa ser uma flamengada. Não, putz, vamos ter que tirar o pé do acelerador, mas não é isso que está na conversa, pelo menos, do Augusto Melo. E, na verdade, essa não chegada do Rodrigo Caetano é a primeira dessas coisas que podem acontecer várias ao longo desse processo aí. A do Gabigol é outra, porque ele não desmente. Ele fica, não, o cara tem a cara do Corinthians, veja bem, tá. Daqui a pouco o cara não vem, o que é mais provável que aconteça, vai ficar daquela coisa meio Drogba. O Rodrigo Caetano é o primeiro. Sonhou com o Rodrigo Caetano, tá lá com o Rubão, que é o cara lá estatutário. Então, assim, esse eu acho que é o mais importante nesse momento. O presidente do Corinthians em nenhum momento abandonou o discurso de candidato, que é sempre sedutor, vamos montar um grande time, vamos voltar a ganhar, vamos tentar ganhar tudo, quando eleito foi, né? Ele permanece com esse discurso de candidato e alimenta essa questão de Gabigol e de formar um time para ganhar tudo. A prática está muito distante disso, né? Mas ele não está. Se for a ideia apertar o cinto, usar a base, tal, por enquanto o discurso não é esse, longe disso. E a ideia de trazer um executivo de futebol caro, tal, para mapear o mercado, também não condiz com essa ideia que você está imaginando. Tem outros fatores, né? Mesmo a questão que o Mauro citou em relação ao Mano, e eu concordo, sempre foi mais desapegado aos jogadores mais tradicionais, vitoriosos do time. Mesmo a indicação do Mano durante o seu trabalho de final de Campeonato Brasileiro não mostra que ele veio para trabalhar com a base, simplesmente formar um time do zero. E nem foi assim quando ele fez as outras duas reformulações, ou participou das outras duas reformulações do Corinthians. Aquela da Série B para a Série A. O Corinthians investiu bastante, até porque o time era muito ruim, que caiu em 2007. E a outra, em que ele sucede o Tite, também não foi sair todo mundo e vou trabalhar com... Não, o Corinthians trocou os jogadores, trocou o perfil de jogadores, mas não dessa forma que está acontecendo agora. Eu fico muito curioso imaginando, pela indicação da antiga gestão, que já tinha o Mano como técnico, não seriam dispensados ao mesmo tempo, por exemplo, Renato Augusto e Juliano. Talvez um dos dois. Gil e Bruno Mendes. Talvez um dos dois. Porque o que está acontecendo ao tomar essa decisão é abrir um buraco muito grande no elenco. E o Corinthians hoje não tem um elenco, mesmo que, digamos, o time B mais barato, para suprir. Tem posição que não tem jogador mesmo. Não tem jogador. Algumas posições, a zaga que eu citei do Gil e do Bruno Mendes, o Lucas Veríssimo, o Corinthians fez proposta para comprar o Lucas Veríssimo em definitivo junto ao Benfica. Mas nada garante. E ele tem contrato só até junho. Então pode ficar sem um terceiro zagueiro em 6 meses. Então eu acho que essa mexida, essa reformulação que era necessária, ela me parece nesse início meio sem critério. Isso pode gerar grandes problemas na curto prazo.
disputa de Campeonato Paulista não vale nada? Não vale nada em termos. Para quem ganha, vale pouco. Para quem perde, não se classifica, corre risco de rebaixamento, é um pavor o Estadual de São Paulo. O Estadual de São Paulo é uma armadilha. Se você larga mal, você vai lutar contra o rebaixamento. São 12 rodadas, você não tem a possibilidade de jogar dentro do grupo e pode brigar contra o rebaixamento no geral. O Júlio não gosta nem de ouvir essa história, porque na última rodada do ano passado podia acontecer um monte de coisa por uma largada ruim. A largada ruim ameaçou o Santos nos últimos campeonatos paulistas. Não é um campeonato que se brinca, o Paulista, por exemplo. Né? E a Série A, mais ainda. O Corinthians viu o que aconteceu há pouco. Então, eu acho muito ainda nebuloso o discurso do Melo sobre os planos para o futebol. E acho que muitas vezes ele ainda se mostra em campanha e não na cadeira de presidente. Agora está fazendo um tour pela América do Sul para se apresentar, trocar relações e tentar, quem sabe, mapear o mercado junto com o diretor estatutário. De fato, não tem nenhum profissional trabalhando na reformulação do Corinthians por enquanto. Pois é um fim de ano meio, não sei se é desolador para o Corinthians, Júlio, mas um pouco preocupante. Eu também queria que você falasse uma outra coisa. E o Mauro passou um pouco por isso, né? Não, porque vamos contratar um executivo de futebol. Não é que esse cara vem com uma mala de dinheiro, né? Esse cara precisa de dinheiro para fazer a coisa girar. Esses executivos de futebol eles ganharam um prestígio gigantesco, né? É o caso do Alexandre Matos, no Vasco lá. Se fala, não, agora chegou o Alexandre Matos. Bom, tá bom, mas e aí? Tem dinheiro? O Alexandre Matos vai passar cheque sem fundo? Como é que vai ser? Mas enfim, são as duas coisas. Sabe que a impressão que eu tenho com os executivos de futebol hoje é parecida com o que a gente teve no mercado de treinadores por bastante tempo e que agora deu uma mudada, uma chacoalhada. Agora aí de Jorge Jesus para cá, né? De 4 anos para cá, deu uma chacoalhada e os clubes estão buscando técnicos fora do país. Mas o que acontecia com os treinadores era que você tinha lá uns 20 nomes, uns 22, porque são 20 clubes na Série A, né? Tinha uns 22 que ficavam rodando em volta das mesmas cadeiras. Né? Eram os mesmos nomes ali. Então, caiu o Geninho. Aí, depois de 3 rodadas, o time tal contrata o Geninho. E para contratar o Geninho, ele mandou embora o Cabralzinho. Aí, daqui 4 rodadas, o outro contrata o Cabralzinho. Aí caiu o Scolari. Aí contrata o Scolari e tal. Luxemburgo, não sei o quê. Então, eram os mesmos nomes que ficavam rodando. E a impressão que eu tenho dos executivos de futebol é essa. Como é um mercado um pouco desconhecido para os dirigentes, essa que é a verdade, não deveria ser, né? Deveriam saber de vários nomes de executivos, quem está surgindo, quem não está, quem trabalha com quem fez o curso Y, o curso Z. A gente ouviu algum time brasileiro, não sei, pode ser que tenha acontecido, tá? Vocês me desmintam. Mas algum grandão brasileiro foi atrás lá do escuro, do Bragantino, que é tido aí no meio como o melhor de todos. Tem muita gente que fala no futebol, esse é o melhor de todos. Tá? Foi lá para o Mônaco. Né? Montou aí o Bragantino, o projeto do Bragantino, não sei o quê, foi lá para o Mônaco. Com cargo alto, né? Não para ser ali o número 6 da hierarquia do Mônaco. Né? Então, algum clube brasileiro grande foi atrás do escuro? Eu não lembro, sinceramente. Ele trabalhou no Cruzeiro antes, né? Antes do Bragantino, trabalhou no Cruzeiro. Quando o Cruzeiro começou a dar sinais ali de que a coisa feia, ele pulou fora e fez muito bem. E saiu fora, antes da chegada do Itaí, então, aquela coisa toda, né? Então, quer dizer, o que eu tô querendo dizer é que assim, você tem um grupelho ali, Rodrigo Caetano, Alexandre Matos, aí você vai voltar um pouquinho mais no passado, o Angione, agora o Autuori tá nessa e tal, e são os executivos de futebol, e fica assim nos mesmos nomes. Eu acho que esses caras, eles trazem os mais famosos, aí o Rodrigo Caetano, para usar o exemplo que você citou, né, do que não vai vir para o Corinthians. Eles trazem não uma mala de dinheiro, mas eles trazem uma baita agenda de contatos e relacionamento e networking com os próprios empresários. Então, eles têm uma bagagem ali de saber
quem é o empresário que está querendo emplacar o jogador tal e não sei o quê. Não necessariamente isso vai ser bom para o clube, mas eles trazem informações e nomes que os dirigentes não conhecem. Né? Que o cara lá, o novo presidente do Corinthians, não tem a menor ideia que tem lá um lateral esquerdo no time tal e que pode chegar a preço de banana para o Corinthians, e que pode ajudar e que pode ser uma... Então você contrata o executivo de futebol um pouco na esperança que essa cartela de contatos dele se transforme em jogadores efetivos para o clube. Tá? Agora, acho que deveriam... e é super importante para o clube ter executivos que conheçam o mercado e etc. Acho que os clubes deveriam trabalhar melhor isso, trabalhar melhor os nomes, a formação de nomes, para não ficar dependendo sempre desses carinhas aí que supostamente são os dominadores do mercado. Ô, Mauro, eu leio aqui no UOL a seguinte notícia. Pera lá. Flamengo tem o sim. Já esqueceu? Não, tá aqui. Flamengo tem o sim do Léo Ortiz, mas ainda esbarra no valor da compra. Então, tem uma questão de grana ainda envolvendo o Léo Ortiz, que é um dos alvos do Flamengo, assim como o De La Cruz. E o De La Cruz, não sei se esbarra em valores, mas o River quer o valor total da multa do De La Cruz. Mesmo com toda a grana que o Flamengo tem, ele tá lá pichinchando, o que me parece razoável até, né? Não é porque tem grana que vai, então deixa comigo que eu compro. Então, é o que está pegando nas negociações. Você sabe mais sobre como andam essas negociações do Flamengo? Tá mutado agora, Mauro. Os dois jogadores querem jogar no Flamengo. É questão de acerto de valores, né? Com o Bragantino, com o Red Bull Bragantino, o valor do Léo Ortiz, né? Pediram o valor, o Flamengo quer pagar menos, então vão ter que chegar numa conta. Acho que vão acabar chegando num acordo. E no caso do River Plate, o River Plate, já na janela anterior, não queria vender, mas era um outro cenário. O River estava na Libertadores, achava que iria disputar, contratou o Lanzini e o Pity Martinez. Eles nem jogaram a Libertadores porque foi eliminado pelo Internacional. Aí agora perdeu na semifinal da Copa da Liga Argentina para o Rosário Central nos pênaltis, né? Bateu 4 pênaltis, errou os 4, e o Lanzini e o Pity bateram e perderam, inclusive, né? Os dois jogadores contratados para reforçar a equipe, saindo do banco, os dois na reserva, por sinal. E é uma outra realidade, mas não sei se o Flamengo vai tentar algum tipo de conversa com o River ou se vai mesmo pagar a multa. A intenção inicial era pagar a multa, mas nesse cenário que o River Plate não está na mesma condição que estaria, né, há alguns meses, talvez valha a pena tentar um acordo para pagar de forma parcelada. Porque tem um terceiro interessado aí, né, um quarto, que tem um jogador, e tem um Liverpool do Uruguai, que é dono da maior parte dos direitos do jogador. E quando o técnico de Michelis falou, depois de ser eliminado da Copa da Liga Argentina, que tem um compromisso de vender o De La Cruz, não é um compromisso só com o jogador, é um compromisso com o time uruguaio, porque se não vender, o Liverpool fica ali chupando o dedo. O cara fica no River, fica no River, fica no River, um dia acaba o contrato, se não renovar, ele sai de graça e os uruguaios não ganham nada. E a ideia era colocar no River Plate para valorizar mais ou menos o que eles falaram do Bobadilha, sendo do Cerro para o São Paulo. Qual a expectativa do Cerro? Pegar uma grana do São Paulo agora, o jogador se projetar, ele ir para um outro time daqui a algum tempo, né? E o São Paulo ganhar e o Cerro ganhar também, porque o São Paulo é uma vitrine muito maior do que o time paraguai. Então, mais ou menos foi o que aconteceu nessa composição. O que eu soube ontem foi que ainda há a intenção de comprar o jogador à vista. Só que existe um outro detalhe. Pagar à vista o De La Cruz compromete boa parte das receitas que o clube tem para contratações para esse ano. Então, obrigaria o Flamengo a fazer algumas, digamos assim, dar uma equilibrada em pratos para poder fazer as outras aquisições que se fazem necessárias. Precisa de pelo menos um zagueiro, talvez dois. Lateral para os dois lados, precisa do direito. Da esquerda, mais ainda, só tem um lateral esquerdo. Da direita tem 3, não tem nenhum. Assim, pronto, para jogar, titular absoluto. Nenhum deles atende às necessidades. Então tem que buscar alguém. Precisa de meio campo também, né? Além do De La Cruz, um volante, pelo menos. Então tem carências no elenco, jogadores que têm que ser contratados. O Tite ainda perdeu um ponto direita, que eu acho um exagero, porque tem o Matheus Gonçalves, que está voltando do empréstimo Bragantino, que joga pelo lado, o garoto está com 18 anos. Moleque rápido, driblador, vai para cima, gosta do mano a mano. Quer dizer, é um jogador que pode ser bem adaptado ali. Enfim, mas não acredito que venham a atender esse pedido do Tite antes de preencher essas outras lacunas que estão mais ou menos em branco aí no elenco.